guardada por uma promessa. Essa foi a palavra que Deus me deu essa semana e eu quero compartilhar ela com você. E teve um homem na Bíblia que ele também foi guardado por uma promessa. E sinceramente eu amo a história dele, que é José. E essa passagem eu quero compartilhar com você hoje. E eu quero compartilhar com você alguns pontos que Deus falou comigo, ministrou meu coração. E o que fazer nesse tempo de espera? O que fazer quando você tem uma promessa, mas ainda não chegou o tempo de viver ela? Deus, ele nos dá uma promessa, mas ele não nos fala o caminho. E como tentar entender com a nossa mente humana que os planos do Senhor são melhores do que os nossos? Vamos lá? José, ele tinha uma promessa. Lembra naquela passagem que o sol e a lua se dobravam perante ele? Que os feixes dos irmãos se curvavam perante ele e só ele ficava em pé? Mas essa promessa, ela tinha um caminho que não era o caminho da mente de José. José passou por muitas coisas, uma delas foi ser escondido, afastado da família, sim. Ele foi vendido para o Egito e a passagem que eu quero compartilhar com vocês é Gênesis, capítulo 39, do versículo 21 e 23, que diz assim, vamos lá? José ficou na prisão. Como assim? Tem promessa de governar e vai ser preso? Você já se perguntou, Senhor, como assim? Esse cenário que eu estou vivendo hoje não é o cenário que o Senhor me prometeu. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. A forma que Ele tem de agir não é a minha, não é a sua. Mas a partir do momento, eu acho muito lindo, né? Nós vamos ler aqui que em momento algum José questionou o Senhor, porque ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus. E é isso que eu vejo que falta para mim e para você. Saber que a nossa realidade atual não define nosso destino e nem o final. Que não importa onde o nosso corpo físico esteja, o que importa é onde o nosso coração está. Porque José, ele estava na prisão. Mas onde que estava o coração dele? Vamos lá? José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Você tem essa certeza que Deus está com você? Porque essa foi a certeza que, digamos que, firmou José. Ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E o mais lindo que eu vejo que no momento da caminhada para o cumprimento da promessa, ele fez o que muitas vezes eu e você não fazemos. Deus ministrou ao meu coração essa semana algo que ele falou assim, Yasmin, eu te dei tanto amor. Você não recebeu o amor por quem você queria, mas você recebeu o amor de quem você precisava. Então, nessa trajetória que você está indo, você não faz mais do que a sua obrigação em amar, em ser instrumento de bênção, em ser instrumento de vida na vida das outras pessoas, foi o que Deus falou comigo. Vamos lá? Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada, o que estava a cargo de José. Por quê? Por quê? O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O que você faria se você estivesse em uma prisão? José, na prisão, ele agiu como um nobre. Na prisão, ele tinha a essência de um governador. Porque o corpo dele estava na prisão, mas a mente dele estava em um palácio. Não é aonde que você está hoje que define quem você é. Eu anotei alguns pontinhos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Não abra mão da eternidade, não abra mão da promessa por um momento. Porque se você ler, né, o capítulo 39, né, antes do versículo 1 até o versículo 20, você vai ver que nesse período a esposa de Potifar queria José. E se ele fosse, né, se ele não confiasse no Senhor, ele poderia falar assim, ela é a esposa do meu chefe, então eu vou ficar com ele, com ela,
de repente parar, né, de trabalhar tanto, e muitas vezes a gente quer dar ajudinhas para o Senhor e na realidade acabamos nos afastando da promessa que Ele tem. José não abriu mão do propósito do Senhor por um momento. E você tem abrido mão do seu propósito por um momento? A promessa não só alcançou José, mas também alcançou todos aqueles que ele amava. Esse foi um dos pontos que eu anotei. E o último ponto é: a prisão não era para matar, mas a prisão era para conduzir ele até a promessa. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho a certeza: o Deus que te prometeu é o mesmo Deus que está aí do seu lado hoje, embora o cenário não seja de cumprimento da promessa. Mas lembra daquela passagem? Bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de vida e não de mal, para vos dar um futuro extraordinário, maravilhoso, lindo, belo, perfeito. É isso que Deus tem para nós. Não se esqueça de Sara. Lembra de Sara? Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus e entregou a serva dela, Agar, para cumprir uma promessa dela e não do Senhor. Aonde você está hoje não define o seu futuro. Mas se você permanecer confiando no Senhor, creia que assim como Deus fez com José, acordou como um prisioneiro, mas dormiu como um governador, Deus fará na sua vida. Que Deus abençoe você.